queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu, professora Bianca, estou aqui para gravar mais uma aula representando a todos os professores dos quintos anos. E hoje eu resolvi gravar a aula de um lugar que para mim é um lugar que traz muita paz. É um lugar que quando eu estou aqui eu me sinto mais perto de Deus. Muito gostoso, é uma chácara que chama Chácara Emanuel. É um lugar muito gostoso, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa paisagem linda. Olhem que lugar gostoso, aqui é uma capela, aqui estão as flores, as plantas, as árvores, é um lugar muito gostoso e eu resolvi gravar daqui desse lugar porque em meio a tantas coisas diferentes que nós estamos vivendo, aqui é um lugar que traz paz e eu espero que traga paz para você também, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Vamos começar com língua portuguesa. Essa semana em língua portuguesa nós vamos falar sobre os adjetivos e sobre a locução adjetiva. Você sabe o que é um adjetivo? O adjetivo é toda palavra que ele caracteriza o substantivo, ou seja, ele indica um estado, ele indica uma qualidade, ele indica um defeito ou uma condição. Então, toda vez que você for falar, que você disser um substantivo e você quiser indicar uma condição dele, você usará um adjetivo. Por exemplo, se eu ver uma flor, eu posso falar: nossa, como essa flor é bonita, essa flor é cheirosa. Então, toda condição de um substantivo a gente chama de adjetivo. E depois nós vamos aprender um pouquinho sobre a locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Ela é uma expressão que ela também tem um valor de um adjetivo, mas ela sempre aparece como uma palavra que vem para melhorar o substantivo, tá? Ela melhora a frase, deixando a frase um pouco mais bonita. Por exemplo, quando a gente fala atitude de crianças, para ficar mais bonito a gente podia falar assim: atitudes infantis. Se eu falar eu vou tomar o meu café da manhã, eu posso dizer eu vou tomar o café matinal. Essas são locuções adjetivas que aparecem para deixar a frase um pouco mais bonita, tá bom? Ao invés de eu falar árvores com flores, eu posso falar árvores floridas. Ondas do mar, ondas marítimas. Entenderam? Após vocês lerem o que está escrito lá no blog, vocês vão acessar o link que está logo abaixo, são 2 links, e vocês irão assistir para poder fazer as atividades que se pedem. Tudo bem? Então, de português é isso. Espero que vocês façam com muita atenção e muito capricho. Agora, nós vamos começar a nossa aula sobre as matérias interdisciplinares, que são História, Geografia, Ciências e Matemática. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cidadania. O que será que é essa palavra cidadania? Bom, vamos começar sobre a cidadania na antiguidade. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra cidadania, não é mesmo? Eu já ouvi. Mas você sabe o que significa cidadania? Quem é um cidadão? A palavra cidadania, ela refere-se à condição de uma pessoa que vive num estado, que vive numa cidade, que vive num país. Mas, para isso, nós temos deveres e direitos, né? Nós podemos exercer os nossos direitos e os nossos deveres. Hoje, todos nós somos considerados cidadãos, mas não foi sempre assim, sabia? Essa concepção de cidadania, ela sofreu muitas transformações ao longo do tempo. Apesar de algumas cidades antigas se encontrarem próximas entre si,
elas podiam ter modos de organização política diferentes. Principalmente as cidades lá da Mesopotâmia, lembra que eu falei na aula passada? Como a gente viu nas aulas anteriores, elas eram independentes. Isso é, cada cidade tinha o seu próprio sistema administrativo e jurídico. Além disso, nas cidades antigas, nem todos podiam votar, nem todos podiam fazer parte da política, ou seja, eles não eram considerados cidadãos. A ideia de cidadania, ela começa lá na antiga Atenas, que era uma cidade da Grécia. E foi nessa sociedade que surgiu o modelo de democracia. Então, na democracia ateniense, os líderes eles eram escolhidos por meio da eleição. Foi lá que a democracia começou. Fazia uma eleição onde as pessoas poderiam votar por sorteio ou poderiam ser escolhidos, tá? Mas eram as pessoas que moravam naquela cidade que podiam fazer isso. Entenderam? Apesar da democracia ateniense ela ser considerada uma das maiores contribuições para a humanidade, mesmo assim, ainda não era de toda completa. Sabe por quê? Porque as mulheres elas foram excluídas das decisões políticas ao longo da história. Então, elas não ganharam direito à cidadania na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão durante a Revolução Francesa. Então, mesmo assim, mesmo que a democracia ateniense foi um modelo para toda a humanidade, a mulher ainda estava fora. E você lá no blog vai ver que tem 2 links que, se você assistir, vocês vão compreender que todos os cidadãos têm direitos e deveres, e para você entender melhor, você vai assistir os 2 links lá, vai lá no YouTube, vai assistir, e você vai entender muito bem o que significa, tá bom? Agora nós vamos falar sobre a cidadania no Brasil. Como funcionou lá no início a cidadania do nosso país. No Brasil, durante a monarquia, entre 1822 a 1899, apenas os homens maiores de 25 anos e que tinham posses, que tinham o direito de votar e de participar das eleições. Aí, no início da Primeira República, de 1899 a 1930, o critério ele foi eliminado. Aí passou a ser os homens alfabetizados, ou seja, aqueles que sabiam ler e escrever, maiores de 21, que poderiam votar. O que, na verdade, excluía a maior parte da população, porque naquele tempo a maior parte da população era analfabeta, porque eles não tinham acesso à educação como nós temos hoje. Foi só em 1998, com a nova Constituição, que a cidadania foi estendida a todos os brasileiros. E aí, quando falamos em cidadania, nós não falamos somente de adultos, nós falamos de crianças também, porque as crianças também possuem os direitos e também possuem os deveres. Vocês, crianças, vocês, alunos queridos, fazem parte e possuem cidadania. Aí, no blog, tem uma música. Confira na canção Cidadania, da turminha do tio Marcelo, alguns direitos e deveres das crianças. Então, vocês vão lá no blog, vão acessar, a todos dos 5º anos, vão acessar e vão ouvir a música que fala muito bem sobre a cidadania. E depois tem outros links que você vai acessar para poder fazer atividade no seu caderno, tá? Vocês irão fazer a atividade no caderno de vocês, tá bom?
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a alimentação, que é um direito da criança, certo? A Constituição de 1988, ela estendeu a cidadania para todos. Porém, para garantir uma proteção maior e uma qualidade de vida às crianças e os adolescentes, entrou em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, através da Lei número 8.069, no dia 13 de julho de 1990. Então, com isso, pela primeira vez na história do nosso país, as crianças e os adolescentes, elas receberam proteção integral, reconhecida como um direito. Isso significa que meninos e meninas até 12 anos, que crianças e entre 12 e 18 anos, os adolescentes, eles não podem sofrer violência alguma até 18 anos. Nenhuma falta de cuidado, nenhuma negligência, nenhuma crueldade, nenhuma discriminação, nenhum preconceito ou exploração que cabe aos adultos suprir e fazer cumprir essas regras. E aí no blog tem um vídeo para você acompanhar, tem um link do vídeo sobre alguns direitos que o Estatuto da Criança e do Adolescente define. Depois que você assistir, você vai ver que o personagem desse vídeo chama Nina. E assim como a Nina, todas as crianças devem ter uma rotina diária, como se alimentar bem, como estudar, brincar. Vocês sabiam que estudar é um dever da criança? Um dever, mas é um direito também, porque as crianças têm o direito à educação, o direito à alfabetização, o direito ao estudo, certo? E muitas vezes é na escola que essa criança tem uma alimentação adequada, porque muitas vezes no seu dia a dia esse alimento falta, mas na escola ela tem uma alimentação de qualidade e uma alimentação adequada, certo? Agora que nós já vimos um pouco dos direitos e dos deveres dos cidadãos, em matemática nós vamos estudar e avaliar um cupom fiscal. É muito importante que você acompanhe no blog, que você verá que tem um cupom fiscal mostrando certinho para você onde que ficam os impostos. Bom, no cupom fiscal, quando nós compramos alguma mercadoria, é cobrado um imposto. Esse imposto de qualquer mercadoria que a gente compra, ele vai para o governo. E o governo, ele usa esse imposto que vai para ele para investir nas escolas, nas creches, em praças de cultura. Então eu quero que você na sua casa, vocês alunos do 5º ano, peguem o cupom fiscal, analisem ele, veja quanto de imposto que vai para o governo e saibam que esse imposto ele é destinado, quando o governo recebe esse imposto, ele é destinado às creches, destinado às escolas, aos hospitais, para fazer as benfeitorias. Tá bom? Então a aula de matemática está muito gostosa, porque vai ser muito bom vocês analisarem o cupom fiscal para ver onde está o imposto, quanto de imposto é cobrado. E no blog ensina direitinho vocês a fazerem isso, ok? E depois que vocês fizerem isso, vocês vão responder as questões, as perguntas, as atividades que estão lá, são todas baseadas em cima do cupom fiscal, tá bom? Então eu desejo que vocês façam com muita atenção e muito capricho. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou contar uma história para vocês muito linda e que tem uma lição muito importante. O título da nossa história é O Relógio. E essa história conta sobre uma menina que desde pequenininha, a escola que ela estudava, para encerrar o ano, fazia um teatro muito bonito. E quando ela completou 11 anos,
ela pensou assim, bom, acho que agora, no final do ano, quem sabe eu vou conseguir um papel nesse teatro e eu vou ser a atriz principal, vou ser a principal pessoa desse teatro. Mas ela teve uma surpresa, que ela não foi a escolhida para fazer o papel principal. Quem foi a escolhida foi a amiga dela. E ela foi escolhida apenas para fazer uma parte no meio do teatro, para fazer uma participação no teatro. E essa menina, ela chegou em casa muito triste, chorando muito, muito, muito. E a mãe queria saber o que aconteceu. A mãe chegou para ela e falou, minha querida, mas por que você foi para a escola? Você estava tão bem, e o que aconteceu? Aí ela falou, mãe, sabe aquele teatro que todo final de ano na escola faz? Então, eu achei que eu fosse ser escolhida para ser a atriz principal, para fazer o papel principal. Mas não, mamãe, eu fui escolhida para fazer só um papel no meio da história. E a mamãe dela falou assim, olha minha filha, espera só um pouquinho que eu vou buscar uma coisa. E quando ela chegou com o relógio do marido dela, que era o pai da menina. Então ela mostrou o relógio, ela falou assim, minha filha, o que você vê aqui? Falou, mamãe, eu vejo o relógio do papai, um relógio que ele cuida com muito carinho, porque era do meu avô, um relógio muito bonito, olha que lindo. E a mamãe então pegou esse relógio, virou, tirou a tampinha de trás e falou, e o que você vê agora, minha filha? Falou, mamãe, eu vejo parafusos, eu vejo um monte de engrenagem, eu vejo um monte de parafusos. Aí a mamãe dela falou, então, minha filha, se eu tirar um parafuso desse reloginho, qualquer que seja, o relógio vai parar de funcionar e não vai mais ter aquela beleza de um relógio como esse. E a menina, então, entendeu, antes que a mamãe explicasse qualquer coisa, que tudo para funcionar bem, para ir bem, não depende só de uma coisa, depende de outras coisas. E ela ficou muito, muito, muito feliz, porque se ela não fizesse aquela parte no teatro, o teatro não aconteceria. Assim como se o relógio se tirasse um parafuso daquele relógio, aquele relógio iria parar, não iria funcionar mais. E assim é a nossa vida. Nós não podemos ficar tristes se nós não formos escolhidos para fazer o papel principal. Nós não podemos ficar tristes se na nossa casa a gente pensar, a minha mãe prefere aquele irmão, a minha mãe não gosta de mim. Não. Na nossa mão nós temos 5 dedos e todos os dedos são iguais. Mas se tirar um dedo, a gente vai sentir muita falta. Então, que vocês, meus queridos alunos, possam ter a consciência que não importa o papel que nós estamos cumprindo aqui na Terra, o importante é que nós façamos tudo com muito amor, com muito carinho e com a direção de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos, e que nós possamos ter uma semana maravilhosa e que vocês cumpram todas as atividades com muito carinho, com muita atenção. Eu sei que às vezes a gente cansa, é complicado, mas que vocês prestem atenção e façam tudo, porque o nosso futuro está aí, né? E o futuro depende de vocês, tá bom? Um beijo a todos vocês.